Talk Cateno. Uma boa conversa com quem entende do assunto. Olá, sejam todos bem-vindos ao Talk Cateno. Eu sou o Márcio Kogut e no episódio de hoje vamos falar sobre uma das maiores empresas no setor de meio de pagamento, a Cateno. E para essa conversa especial, temos o prazer de receber o CEO Henrique Lucas, um executivo reconhecido por sua liderança e experiência no setor financeiro e no mercado de pagamentos. Henrique, seja muito bem-vindo. Novamente, obrigado aí pelo convite, Márcio. Exatamente, mais uma vez aqui e agora no Talk Cateno. Henrique, antes da gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, a sua jornada, o que fez o Henrique Lucas chegar a ser o CEO da Cateno hoje em dia. Bom, vou falar um pouco mais reduzido, porque cada ano que passa vai adicionando mais experiência, né? Verdade. Já são 20 anos aí no mercado financeiro e eu comecei num banco em Belo Horizonte. Comecei como estagiário nesse banco, cheguei até a liderança do banco, a presidir o banco, que é o Banco CMA. Depois passei por diversas empresas do meio de pagamento, como a Granito, fui um dos cofundadores da Granito, fizemos o exit da empresa. E parte de gestora, banco, todo sempre no mercado financeiro, que me credenciou, né, para ser um candidato a assumir a vaga de CEO da Cateno. Então são 20 anos no mercado financeiro, passando desde estagiário a presidente de banco, a diretor de empresa, a fundador, a executivo, a founder, a sócio. Então já são algumas posições que a gente vem ao longo desse tempo, dessa jornada, que possa ter nos credenciado a chegar aqui, poder liderar a Cateno, que é uma empresa, né, de sucesso, uma empresa aí, que tem a sua participação relevante no mercado financeiro brasileiro. Não, que legal. Bom, 20 anos de experiência no mercado financeiro. Você viu todas as revoluções desse mercado, né? Porque é um mercado que cresceu muito e teve muitas revoluções, né? Você pegar assim, de 20 anos de mercado financeiro para cá, olhando basicamente o mercado de pagamento, os últimos 10 anos são os anos que realmente fizeram bastante diferença, né? Nós saímos de um modelo totalmente manual de pagamento para totalmente um modelo digital, né? Hoje o computador, que é aquela sua tela que você trabalhava, hoje veio para a sua palma da sua mão. E a empresa veio para a palma da sua mão, os relatórios estão aqui todo num celular. Então acompanhar essa revolução, ela acaba sendo prazeroso, mas também tem um desafio muito grande. Como a gente não veio dessa geração, a diferença de quem já nasce nessa geração, eu sou da geração que eu comecei no mercado há 20 anos, não tinha WhatsApp, não tinha internet banking, não tinha isso, né? Estava começando o internet banking, né? O internet banking acho que faz uns 15 anos, mais ou menos. Exatamente, tinha o internet banking, mas eu lembro, assim, com algumas funcionalidades, como, por exemplo, consultar um extrato. Não era o internet banking transacional, né? Depois você vê essa revolução acontecendo no mercado financeiro de todas as maneiras e sempre preocupado com muita segurança na transação, até hoje chegar num produto hoje de transação instantânea, com reconhecimento facial, com uma série de dispositivos de segurança, e você olha para esse histórico e vê que realmente a transformação aconteceu. Eu lembro que há 20 anos atrás o cheque ainda era representativo nesse mercado. Verdade. Hoje eu devo ter uns 2, 3 anos que eu não vejo uma folha de cheque. Não, é verdade. Ainda existe, né? Ainda existe. A gente, da mesma forma que existe ainda gente que paga com dinheiro e não usa cartão, que é a minoria, mas ainda existe. Mas no episódio anterior, no primeiro episódio que a gente fez aqui no Talk Cateno, inauguramos o episódio com o Maurício Rigotto, o CFO da Cateno, a gente comentou um pouquinho dessa transição, da evolução do mercado financeiro. E aí eu comentei com ele que o Brasil foi um dos países que mais evoluiu tecnologicamente no segmento financeiro, né? Com o Bankline, agora com o Pix e tal. Então, hoje, nesse episódio do Talk Cateno, a gente vai falar muito sobre a Cateno e vai falar muito sobre essa evolução aí, porque ninguém melhor do que você que passou 20 anos vendo tudo isso acontecer, né? Vivi essa experiência como usuário, como player do mercado, como investidor do mercado, como executivo. Acho que toda essa experiência e viver esse mercado por dentro nos traz a condição de entender um pouco do que também pode vir pelo futuro e como a velocidade que isso acontece hoje no mercado.
para você que está assistindo o podcast, o Talk Cateno no YouTube ou acompanhando pelas mídias sociais, a Cateno é uma joint venture do Banco do Brasil e da Cielo. E é uma das maiores empresas hoje do segmento de pagamentos. E o Henrique, que está aqui ao meu lado, nesse segundo episódio do podcast Talk Cateno, é o CEO da Cateno e vai contar para a gente agora. Henrique, como foi o processo de criação da Cateno? Não sei se você, quando entrou na Cateno, ele estava acontecendo, já estava definido, mas como foi o processo de criação da Cateno ou esse crescimento da Cateno desde quando você entrou? Não sei se você já entrou como CEO ou você teve carreira dentro da Cateno. Não, eu entrei como CEO, tá? Eu estou completando 2 anos de companhia agora. É uma companhia que fez 10 anos esse ano de 2025. Então, ela foi criada em 2015. Ela foi criada justamente com o objetivo de entender a transformação do mercado de pagamentos dentro de uma parceria estratégica entre a Cielo e o Banco do Brasil para conseguir dar mais velocidade e entendimento das oportunidades do meio de pagamento dentro do arranjo Eurocard. Então, se cria essa empresa com o objetivo de absorver o arranjo Eurocard e dar esse arranjo todo a tração necessária, a velocidade necessária que uma companhia um pouco mais leve e disposta a disputar um mercado de meio de pagamento teria condições de fazer. Então, ela nasce num bojo estratégico, num bojo olhando um pouco os desafios desse mercado, como aportar tecnologia, trazer a experiência do setor de adquirência com o sócio como a Cielo, para olhar para o meio de pagamento do arranjo Eurocard e fazer com que esse negócio tenha uma representatividade ou continue tendo uma representatividade dentro de todo o mercado nacional, ancorado aí de toda a capacidade que o Banco do Brasil tem de aportar tecnologia também e clientes dentro do arranjo. Então, ela é muito uma empresa, uma união estratégica dentro de um mercado que se vê ameaçado pelas transformações, pelas as novas tecnologias, dentro de um sócio que tem uma grande oportunidade de implementação, mas faz um spin-off do seu negócio para trazer mais capacitação e mais tecnologia para conseguir enfrentar todas essas transformações que ocorreram ao longo dessa data. Então, acho que a Cateno ela tem um viés totalmente disruptivo, uma adesão tecnológica para conseguir trazer do mercado as mudanças necessárias para ajudar o Banco do Brasil, dentro do arranjo Eurocard, a absorver essas mudanças e se posicionar no mercado. E não só dentro do mercado de pagamentos em geral, mas vamos pensar no mercado de cartão de crédito, olhar só para o cartão, as mudanças tecnológicas que ocorreram nessa década, a gente já vai conseguir ver algumas evoluções que acabam necessitando de apoio tecnológico, como um cartão sair do meio físico e entrar dentro de uma wallet de um celular. É verdade. Meu, legal. E falando um pouquinho mais desse processo e toda essa responsabilidade que a Cateno tem por trás dentro desse arranjo de pagamento, vocês cuidam da experiência do cliente e dos estabelecimentos ou só do cliente? Como que funciona? A nossa operação ela é totalmente direcionada ao cliente. Entendi. O estabelecimento ele é atendido pelos adquirentes. Né? Que no caso seria a Cielo. No caso é a Cielo. Então, o nosso caso é 100% olhando para a experiência do cliente. E o que aconteceu nos últimos anos é a competição no mercado financeiro, principalmente no meio de pagamento, cartão, ela se aprofundou muito rápido. Eu tive novos players entrando nesse mercado, os neobanks, os bancos digitais, os próprios bancos físicos também criando as suas operações digitais, porque era necessário introduzir um produto diferente. Então, a competição ela chega e ela nos faz movimentar. A gente, hoje, apesar de ser uma operação representativa no mercado, com market share robusto, nos faz, a competição nos faz cada vez mais buscar a manutenção desse market share. Então, nesses 2 anos que você assumiu o cargo de CEO, as evoluções que vêm acontecendo agora pegaram até o momento Pix, né? O Pix acho que deve estar fazendo 2 anos agora. Olhando, o Pix ele é um ofensor do produto débito, né? Principalmente.
O que a gente tem feito é trabalhar, buscar melhorar sempre a eficiência nesse produto para que a gente não perca tanto o mercado e entregue uma experiência melhor para o cliente. Então, assim, ele acaba transformando um pouco o nosso dia a dia, porque a gente tem um produto hoje que é complementar, que tira a receita da gente quando a gente tem uma transação de débito muito grande. Mas essa também nos faz olhar para outras oportunidades. Sim. O que eu posso agregar para o cliente numa transação de débito hoje, com relação à segurança, com relação à premiação, com relação a um ecossistema. O que eu entendo com o meio de pagamento, ele não ficou só hoje, ele não é só transferir recursos de uma pessoa para um estabelecimento. Eu preciso entregar mais. Sim. Eu preciso entregar um RP, eu preciso entregar alguma forma desse cliente entender que o meu valor não está na transação. Nós deixamos de ter o valor na transação e agora estamos incluindo o valor no ecossistema. Então, eu estou nesse negócio, eu estou com essa empresa, estou com esse arranjo de pagamento, com esse cartão, porque ele me entrega uma solução completa. Aquilo que a gente já falou em algumas outras vezes que estivemos juntos. Como que a gente vai entregar uma solução completa para o meu cliente? Porque a transação, o pagamento, todo mundo faz. É commodity, né? Ela é commodity. É commodity. Daí você vai ficar discutindo por tipo de pagamento ou por taxa, que é o que você falou. O Pix te tira uma receita do cartão do cartão de débito. Só que quem faz um Pix, o dinheiro sai da conta na hora. Quem paga um cartão de débito sai da conta da conta na hora. Só que se você oferecer algum benefício no cartão de débito, por exemplo, para mim, em vez de eu ficar fazendo Pix ou usar o Pix, eu vou passar o meu cartão de débito. Exato. Por quê? Porque eu vou acumular pontos no meu cartão, coisa que no Pix eu não ganho. Que você vai ter um benefício com aquele ali. Por isso que eu falo, quando a gente entrega mais do que uma transação, eu tenho mecanismos de manutenção e de engajamento do meu cliente. Então, o nosso objetivo é esse, é olhar um pouco para a experiência e o engajamento do cliente. Como que eu trago esse cliente para mantê-lo dentro do meu arranjo? Eu sou cliente do Banco do Brasil, tem o Oralcard lá, acho que o Elo Nankin, né, que é que vocês também da Cateno emitem. Eu acho que a experiência é muito legal, os benefícios também. Acho que ele foi um dos primeiros cartões que davam 3 pontos por dólar gasto. Exato. Também concierge, cheio de benefício e tal. E eu já vi que naquela época eu já tinha colocado ele na minha wallet, né? Como que está hoje a tecnologia que a Cateno entrega para o arranjo Oralcard? Vocês estão inseridos em todos os processos de pagamento por aproximação, wallet, cartões virtuais? Por ser uma empresa que está entre os mais representantes de market share no país, a gente tem que abraçar todos os modelos de transação, porque a gente tem cliente, o Brasil é intercontinental, então tem cliente em todos os lugares, em todas as cidades. Então a gente, hoje a empresa, o banco, o Arranjo Oralcard, ele é habilitado em todas as modalidades de wallet. A gente opera com 3 bandeiras, o Master, Visa e Elo, nas modalidades débito, crédito parcelado, transação online, click to pay. Assim, acho que a gente tem uma gama de serviços para atender todo esse ecossistema. E assim, acaba que a parte de wallet é sempre uma evolução de mercado, né? Se eu não entrego aquela experiência, alguém vai vir e vai entregar. Então, eu acabo perdendo o cliente. Então, a evolução na experiência do cliente é importante para a gente para reduzir churn, melhorar a nossa performance, como um todo, a performance da operação. Legal. Agora eu vou fazer um comentário, um elogio aqui, porque eu lembrando aqui você falando, quando eu comentei que eu tenho conta no Banco do Brasil, quando você vai no aplicativo do Banco do Brasil criar um cartão virtual, ele é o único banco que me permite eu criar um cartão virtual e dizer se vai ser para quantas transações e para qual valor máximo esse cartão pode ser utilizado. Exato. Coisa que nos outros não tem. Então, em outros bancos que eu tenho aí, você vai criar um cartão virtual, você cria um cartão virtual e acabou, é aquele cartão virtual. Mas lá não, eu posso criar vários cartões virtuais, dizendo, esse cartão virtual aqui, minha filha vai usar, eu dou um limite para ele, e eu digo que ela só permite utilizar por transações no máximo R$20.
Né? Os outros não, você cria um cartão virtual e você não tem esses recursos. Essas configurações, acaba que, como eu disse, né? Não queremos só entregar uma transação. Nós queremos entregar um ecossistema completo. E olhando um pouco para o perfil das demandas do próprio cliente, a gente consegue entregar esse tipo de funcionalidade que nos faz manter esse cliente com a gente. Então, ele vai optar em usar o nosso cartão não porque ele faz uma transação, mas que eu entrego mais opções para ele, que eu conecto um pouco com o dia a dia dele, com as condições dele usar aquilo como um sistema pessoal de orçamento. Assim, você tem que trazer funcionalidades para o seu cliente, porque a disputa hoje é uma disputa pelo você ser o cartão principal. Sim. Você citou, tem vários outros bancos. Assim, por que você escolhe usar o Ourocard? Por que você escolhe usar o Banco do Brasil? Porque eu estou te entregando algo mais, não estou te entregando só uma transação. Exato. E aí nós temos que pensar em toda a amplitude, desde a utilização até mesmo na experiência. Por exemplo, se você chegar a fazer uma viagem internacional, esqueceu de ir lá habilitar, que agora aceita transação internacional, chegar para pegar um Uber num aeroporto e na hora que você pediu o Uber, a transação não foi aprovada. Você poder comunicar com o seu cliente e falar, olha, você não habilitou a sua transação internacional, mas nós percebemos que você pediu um Uber aqui fora do país. Essa transação é sua mesmo? Posso continuar e você seguir com a sua demanda? Então, é tudo isso que a gente vai agregando no processo, que aí a gente acaba mantendo o cliente pelas coisas que a gente entrega, pelas funcionalidades que a gente entrega. É o que você falou, você acaba deixando o cliente, ele vai falar assim, para que eu vou usar outro cartão, sendo que aqui meus benefícios, minha experiência é muito melhor. Exato. E eu tenho até mais controle, porque eu acho legal, porque hoje em dia a gente tem muita assinatura em cartão, né? Então você vai lá, coloca lá numa Netflix, aí coloca aqui, aí você cria um cartão e você esquece. Às vezes você nem usa mais aquele sistema, aquela ferramenta e fica debitando. E eu acho legal que no Banco do Brasil, no Ourocard, você coloca lá, eu quero 10 transações, não quero que passe mais de 10 transações. É a assinatura que eu fiz. É essa experiência, é essa funcionalidade, todo esse ecossistema que a Cateno provê, que deixa de ser simplesmente uma transação e passa a ser um conjunto de funcionalidades para que eu possa ter a principalidade do meu cliente. Ele me escolhe não só porque ele tem um limite, porque ele vai fazer uma transação, mas porque eu entrego para ele um pouco a mais do que simplesmente um cartão para transacionar. Não, e que legal. E agora falando mais desse modelo de pagamento, hoje é claro que as pessoas usam o celular como uma carteira, né? Tem até aquela dificuldade, não sei se você já passou por isso, eu passei, você sai só com o celular, aí acaba a bateria do celular. Esses dias eu saí para correr, meu cartão estava lá, meu RG estava lá, acaba a bateria do celular, se você não tem o cartão físico, você não consegue pedir um Uber, você não consegue pedir uma comida e você não consegue ligar para ninguém para te ajudar. Né? Você tem que sair na rua pedindo. Então, chegou ao ponto de a gente ser tão dependente do cartão, do celular, dos pagamentos que a gente faz pelo celular, que acontece essas dificuldades no dia a dia. Mas, considerando a tecnologia, Google Pay, Apple Pay, Wallet, Contactless, vocês, a Cateno, já entrega essa experiência há muito tempo. Já entregamos há bastante tempo. E esse é um quesito importantíssimo na experiência. Mais do que isso, não só a experiência, também é uma questão de custo. Se eu tenho um cliente, mas a geração que está entrando, ela não é uma geração que quer um cartão físico. Ela já não precisa disso, ela já é uma geração que vive no celular. Então, nós precisamos entregar um pouco dessa experiência digital para continuar sendo uma empresa perene. E no que se diz respeito à parte de futuro de pagamentos, aí que você está olhando para o mercado, que você está vendo aí as evoluções aí dos concorrentes da própria Cateno, tem mais o que evoluir? Porque na minha experiência, que mexo com tecnologia e estou nesse mercado, além agora da vinda do Pix programado, recorrente, automático, que vai substituir o débito em conta, né? Porque o débito em conta sempre foi um problema, né? Exato. O Pix veio para resolver uma dor, mas também tirou receita de TED e DOC dos bancos, né? Tiveram um pouco esse problema no início.
No início, sim, mas se eu for para dentro de uma instituição financeira, você vai ver que hoje a receita, talvez, que o Pix traz e a eficiência que o Pix traz, ela é muito maior, tá? E o Pix foi isso mesmo, ele foi concebido para ser uma transação de transferência. Depois, no meio do caminho, entenderam que ele poderia ser uma transação de pagamento. Você vai lembrar que logo no início do Pix, alguns estabelecimentos comerciais não tinha Pix na maquininha, e alguns estabelecimentos comerciais começaram a pregar um QR Code. Então, na maquininha não tinha Pix, eu era desse mercado, e aí os estabelecimentos comerciais querendo sair das taxas, foram para o QR Code pregado no balcão do estabelecimento. E aí, mais rápido do que isso, as adquirentes trouxeram essa funcionalidade para dentro das maquininhas, para integrar todo o arranjo de pagamento deles. Então, assim, foi um produto que começou com uma transferência para efetivamente terminar com a TED, com o DOC, com o TED, sim, mas se percebeu que ele tinha uma funcionalidade de pagamento também. Sair do simples wire transfer para uma transação de pagamento. Então, as funcionalidades que o Pix tem trazido é justamente para melhorar um pouco essa experiência de ser uma funcionalidade de pagamento. Mas olhando para a evolução, eu ainda acredito no mercado de cartões. Não porque ele seja totalmente blindado, mas que você tem uma evolução de muitos anos. Então, assim, qual meio de pagamento eu consigo sair, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem um cartão, sai do seu país e anda a qualquer país e consegue comprar um produto na moeda que existir e ele consegue ter seu pagamento vinculado no seu país de residência. Então, mudar esse cenário exige tempo, exige ainda, acho que algumas funcionalidades precisarão ser desenvolvidas, mas ainda o cartão, ele deixa de ser um produto transacional para ser um produto um pouco mais completo. Você vai perceber, nos últimos 5 anos, o número de salas VIPs que apareceu no aeroporto de Guarulhos. Se você pegar pelo aeroporto de Guarulhos, quantas salas tinha? Tinha 2 ou 3. Tinha as da Bandeira, da Visa, da Mastercard e das companhias aéreas. E aí depois começou a ter as salas VIP de bancos. Então os bancos estão indo para dentro desses lugares onde eu quero dar um benefício adicional para o meu cliente. Então, muitas vezes, eu quero ter o cartão Black ou o cartão X porque eu tenho aquele benefício. E isso passou a ser talvez para nortear o próprio negócio. Então, essa transformação, eu acredito que nesse meio de pagamento de cartão, ele entrega um pouco mais, não é só uma transação e cada vez mais eu vou ter mais coisas vinculadas a esse negócio. Então, pensando na evolução, eu entendo que existe uma evolução de substitutos como o Pix, ou pode ser que um Pix internacional, alguma coisa que venha nesse sentido, mas eu acredito que hoje ainda no modelo de transações de cartão de crédito, a gente ainda tem muita coisa para adicionar e ainda muito negócio para fazer nesse mercado. Henrique, e na sua visão agora, você está acompanhando toda essa evolução, Pix, pagamento por aproximação e tal, o que você vê para o futuro dos meios de pagamento? É difícil falar assim de futuro dos meios de pagamento. Com certeza, evoluções vão ter, tecnologias vão acontecer, mas eu acredito ainda na força do cartão de crédito. Eu acredito na força do meio de pagamento cartão. Primeiro pela sua capilaridade transnacional, de poder transacionar em vários países, em várias moedas. Ele está presente independente de qual lugar que você esteja, você consegue pagar e receber de forma muito rápida e de forma muito organizada. Então, eu acredito que esse ainda continue sendo a âncora dos meios de pagamento. Agora, falar de vários modelos de pagamento, como se pagar, se vai ser por biometria, se vai ser por aproximação, se vai ser por digital, como vai ser isso, acho que aí só o teste, né, e as funcionalidades vão nos apresentar. Eu acredito nos pagamentos instantâneos, acho como uma facilidade, mas eu ainda acredito que o meio de pagamento cartão ele continua liderando por várias questões que eu acredito que hoje fazem toda a diferença. Não é só a transação,
É todo o ecossistema de pagamento de cartão. Como eu te disse, entregar uma funcionalidade tecnológica no aplicativo que organize suas despesas, que te dê condição de você entender qual que é o seu fluxo de caixa, com que você está gastando, com como você planejar a sua vida pessoal, ou até mesmo como você vai viajar. E todo aquele benefício que às vezes o arranjo de meio de pagamento em cartões vai te beneficiar, como um programa de vantagem, um concierge, todos os benefícios que esse arranjo hoje produz. Eu também acredito nisso, porque quando a gente fala, é o que você falou, o cartão você tem um acesso global, né? Para qualquer lugar do mundo, você tem um cartão de crédito internacional, você vai e paga na moeda local, você utiliza como se estivesse utilizando dinheiro. Exato. Tem muitas pessoas que viajam para outros países sem nem levar o dinheiro da moeda, porque ele vai num caixa lá e consegue sacar Exato. $100 ou euro lá, porque ele tem um cartão. Exato. Né? Então, às vezes as pessoas confundem que agora os pagamentos instantâneos, o Pix vai substituir o cartão. Não, eu acho que ele tira um pouco a funcionalidade, que é o que você comentou, do débito e do pagamento aqui, local, no Brasil, porque às vezes a pessoa fala, em vez de eu passar no cartão de débito, eu vou pagar no Pix, mas se o cartão de débito está oferecendo benefícios, ele vai preferir pagar no cartão de débito. Agora, na minha opinião, nunca o Pix vai substituir o cartão de crédito pelo seguinte motivo. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro na conta, ela vai deixar o dinheiro rendendo a um CDI 15 ao ano e ela vai comprar no cartão, vai ganhar pontos, né? E depois vai pagar a fatura do cartão. O cartão serve muito para isso, porque, na verdade, eu estou pegando um dinheiro que não custa mais para mim, vou pagar no cartão, pagando no cartão eu ganho pontos, ganhando pontos, o dinheiro que está lá, que eu poderia pagar no Pix, está rendendo, Exato. Né? Está aplicado na conta e depois eu vou lá e pago o cartão. Mas eu até coloco outras funcionalidades. Vou dar um exemplo. Você você tem um filho numa escola. Você não vai entregar um dinheiro numa wallet para ele gastar e você não saber o que ele gastou. Acho que o cartão ele te dá toda essa mobilidade de construir um ecossistema onde, à medida que os concorrentes forem chegando, os substitutos forem chegando, ele vai se adaptar. Como ele tem se adaptado em relação ao Pix, como ele tem se adaptado em relação às transações internacionais instantâneas. Então, assim, eu acho que ele, hoje, tenho certeza que ele entrega um pacote tão robusto e com uma dificuldade dos concorrentes, dos substitutos do cartão, vamos dizer assim, entrar dentro desse ecossistema e produzir alguma coisa que seja tão eficiente quanto. Acho que é isso que a gente percebe. Eu concordo com você. O cartão vai continuar sendo o principal meio, principalmente para quem quer fazer transações internacionais e para quem quer ter os benefícios, né? Que é o que você estava comentando anteriormente, que a gente tem hoje diversas salas VIPs em aeroportos, coisa que não existia há um tempo atrás, né? Exato. Você percebe que assim, eu dentro daquela questão, né? Como que eu trago esse cliente para ele entender que a minha oferta de produto, para que ele transacione, ela gera mais valor para ele. Então, tenho certeza que o trabalho que a Cateno tem feito é buscar, de fato, olhar para esse cliente e entregar mais experiência para ele, para que ele entenda que a gente tem mais valor, que não é só uma transação. Essa é o que a gente sempre fala. Não entregamos só uma transação, entregamos mais do que uma transação. E agora a gente chegamos quase na metade do semestre de 2025. Como está vindo a Cateno? A Cateno está conseguindo crescer os números? Como está tendo esse crescimento da Cateno até a metade do semestre em volumetria de transações e processamento para o Ourocard? Vamos lá, o mercado de pagamentos de cartões ele vem crescendo nos últimos anos consistentemente. E é lógico, a gente tem uma operação que está nas lideranças, somos empresa que tem uma condição estruturada de crescimento, temos feito o nosso trabalho para a expansão dessa base e até muito trazer o próprio cliente para usar o nosso produto como o principal dele. Então, temos implantado diversas estratégias para crescimento, estamos entregando alguns números que são importantes para a companhia
principalmente as funcionalidades que permitem a gente acessar os clientes que não usam ou que usam pouco. Mas do ponto de vista estratégico, a gente tem conseguido resultados importantes nas funcionalidades e no que a gente tem se proposto a fazer. Legal. E agora, uma última pergunta para a gente. A gente está indo para o final desse nosso segundo episódio do Talk Cateno, mas uma pergunta que eu acho que é muito importante na sua visão. A gente já falou um pouquinho de carteiras digitais aqui, como que elas impactam no dia a dia, mas as carteiras digitais vão impactar, na sua visão, as transações internacionais ou vai ficar mais no cartão de crédito? O meio cartão, quando você fala, a âncora deles são as empresas como a Visa, a Mastercard, a Elo, são as bandeiras. E as bandeiras, elas têm essa liderança por ter conseguido se consolidar em vários países, em várias moedas, dentro de um arranjo que foi bem organizado, onde você tem, de um lado, uma empresa que opera o estabelecimento comercial, do lado outro que toma o risco do consumidor, e no meio alguém fazendo essa orquestração, que é a bandeira. Vai pensando em wallet, em coisas que podem substituir todo esse processo. Eu acredito que também as empresas que são líderes nesse segmento vão buscar aí adequações nas suas estratégias para aderir, para realmente continuar evoluindo o mercado. Ninguém vai perder o mercado de pagamento e de movimentação de recursos. Então, acho que também as empresas hoje que provêm, como as bandeiras que provêm todos os arranjos, esse arranjo, elas continuam olhando para outros emissores ou outros adquirentes. Então, você tem a própria Apple hoje em parceria com bancos fazendo emissão de cartão, você vai ter agora os marketplaces. Então, é uma mudança que cada um vai se adequando e como ele vai entrando nesse movimento. Mas eu ainda acredito muito forte que as bandeiras, junto com os emissores, eles ainda têm um potencial muito grande de promover a transformação dentro do próprio ecossistema. Lembra-se que antigamente uma transação exigia uma máquina que não era online, era um papel com um cartão onde a transação era marcada, e todo mundo foi evoluindo. Todo mundo foi evoluindo até uma hora que um celular encosta numa máquina e a transação está efetivada. Então, assim, todos vão buscar a evolução. Por quê? Para crescer volume, para reduzir custo, melhorar a eficiência. Acho que esse é um mercado que sai todo dia de casa para pensar nisso. E eu concordo com você e também não acredito que as carteiras digitais vão impactar em transações internacionais. Por quê? Porque as pessoas acabam não sabendo, mas quando você tem você tem que criar, entre aspas, uma conta num banco fora. Exato. Para você poder ter um cartão que receba numa moeda ou em dólar ou em euro. Uhum. Você tem que ter um cartão, você tem que ter uma conta e você tem que ter um cartão, nem que seja digital, para você receber nessa moeda. Exato. Então, se você depender de olhar que você vai para a Europa, você vai ter que ter em euro. Você vai para Londres, você vai ter que ter em libra. Você vai para os Estados Unidos, você vai ter que ter em dólar. Sendo que você tem um cartão internacional aqui no Brasil e você vai para qualquer país e resolve. Eu acho que também as bandeiras também irão buscar um movimento para se adequar em novas tecnologias. Então, esse é um mercado que está bem organizado, ele continua crescendo, ele continua olhando para outras, a gente chama de oceano azul, segmentos que não utilizavam cartão que passam a utilizar. Então, a gente acaba trazendo mais segmentos para esse ambiente, que é um ambiente mais seguro. Eu nunca escutei um estabelecimento comercial falar que não recebeu um crédito de uma transação de cartão. Uma segurança disso, Você pode ter uma inadimplência de um crédito que você deu, mas se você passou aquela transação, a não ser que seja um desacordo comercial, mas se você passou aquela transação, você tem certeza que ela vai chegar. Independente se aquele pagador é de um país
ou de outro país, aquela transação vai chegar para você. Já o cartão automaticamente faz esse cross-border, né? Exato. Coisa que uma carteira digital Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, porque você vai ter que ter contas em outro banco. Mas, Henrique, a gente bateu um papo aqui bem bacana sobre a Cateno, sobre a história da Cateno, sobre o papel da Cateno nesse arranjo de pagamento do Orocard junto com o Cielo. Você contou um pouquinho todo esse processo, essa evolução financeira que você viveu nesses últimos 20 anos de carreira e agora na Cateno. E foi para mim um enorme prazer, eu acredito para todo mundo que está assistindo o Talk Cateno e ouvindo o Talk Cateno também teve vários insights. Então, eu queria te agradecer pela presença aqui nesse segundo episódio do Talk Cateno e por todos esses insights e esse aprendizado e essa troca de experiência aqui que você compartilhou com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a experiência e falar um pouco mais da empresa, né, que, bem que você falou, ela está sempre no backstage, mas está sempre pensando como melhorar a vida dos nossos clientes e do arranjo Orocard. E muito obrigado a você que acompanhou o Talk Cateno aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. E olha, não deixe de compartilhar com seus amigos e com sua rede de contatos. E a gente se vê no próximo episódio do Talk Cateno. Espero você. Até lá! Talk Cateno. Uma boa conversa com quem entende do assunto.